eu vou procurar fazer o seguinte, primeiro, se vocês acharem ok, dar um panorama sobre a vida e a formação da Meiselas, porque depois eu quero me concentrar no trabalho e também mostrar a tradição visual a que ela responde quando ela faz esse tipo de livro e foto que é revolucionário para a história da fotografia. Espero explicar por que, ter como localizar isso bem. Então é assim, ela nasceu em 1948 em Baltimore e não teve nunca na carreira dela, assim, ou na infância ou na adolescência, uma atividade estritamente ligada à fotografia. Então, mas tinha uma família que, na verdade, deu para ela um background artístico muito grande. O pai era médico e colecionava arte. O tio era galerista. Então, ela com a irmã frequentemente iam de Baltimore para Nova York e assistia às aberturas das exposições. Então, nessas ela viu vários, Andy Warhol, enfim. Então, ela começou a ter uma ligação pela background da família. Ela tinha uma prima que era fotógrafa e que fazia trabalho comercial, fotografava crianças. E ela se inspirava um pouco na delicadeza que ela tinha para fazer esse trabalho, essa conversa com as crianças, né, digamos assim. E daí ela chegou a fazer um curso de escultura. Então, ela tinha sempre perto dela uma intenção artística. Mas quando ela foi fazer faculdade, ela escolheu antropologia. Fez antropologia e pedagogia. Se dizia, o curso era uma pedagogia urbana. Enfim, nessa formação acadêmica na graduação, ela teve uma orientação sobre um trabalho antropológico. Então, ela às vezes queria usar a fotografia como um recurso para colocar no trabalho, mas o professor dizia para ela, olha, palavras. Coloque palavras, senão a gente não vai saber o que está rolando, então acostume-se com isso, uma foto não vale 1000 palavras, então empenhe-se. E daí ela era uma pessoa mais recolhida, mas nesse curso ela chegou a ir para o Japão, ficou 8 meses lá trabalhando, então ela pôde se abrir para uma possibilidade de conhecer grupos, pessoas diferentes, né? Daí, feita a graduação, ela começou a dar aula, ela deu aula para comunidades no Bronx, deu aula na Carolina do Sul e chegou a fazer um tipo de produzir material didático a convite do governo sobre educação por meio de fotografia. Então, ela já começou a usar, ela tem um livro sobre o uso da Polaroid, nessa época, para fins educativos. Aí ela começou a entender que ela gostaria de fazer um trabalho como cineasta etnográfica, antropológica. Então ela imaginou que ela poderia ir por esse caminho e resolveu fazer uma pós-graduação em Harvard sobre educação visual. E aí ela teve ela fez uma matéria sobre fotografia. Então aí ela teve a primeira vez em que ela absorveu os conceitos básicos, a história, a tradição visual e resolveu, nesse caminho, avançar e ela conseguiu um trabalho importante. Ela foi assistente do Frederick Wiseman, que é um grande, importante documentarista americano, um dos maiores, e trabalhou com ele e foi montadora de um filme sobre formação militar. Esqueci exatamente o nome do filme, mas ela fez o trabalho de montagem. E enquanto isso, ela sempre faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, para a conclusão dessa matéria que ela fez de fotografia, ela fez um trabalho que está colocado aqui, quem não viu a exposição depois dá uma olhadinha, se não me engano está para esse lado, que se chama Rua Irving, 44, que era o lugar onde ela morou, em Nova York, para estudar. E ela fotografa as pessoas que moram no prédio dela, que moram normalmente sozinhos, são colegas, são quase pensões, né, digamos assim. Então as pessoas estão sentadas e ela faz uma foto importante para ilustrar esse trabalho, que é uma foto em que ela aparece
na fusão na cadeira. Então é como se ela estivesse lá, mas não estivesse. E ela está olhando de uma forma bastante poderosa, afirmativa, é quase um trono, onde ela está sentando e rindo e olhando para aquela figura. Então, quando ela fez esse trabalho, ela percebeu a primeira vez que realmente a foto não ia dizer 1000 palavras, porque ela mostrava para os retratados e os retratados, nossa, nem parece comigo. Então ela perguntava, mas por que não parece com você? Ah, por isso, então vou anotar. Então ela anotou e fez um trabalho bem interessante com essa visão do que o outro estava vendo no que ela via. É sempre esse jogo, eu estou vendo você, porque a fotografia é um pouco assim, né? Esses olhos que estão aqui, que vocês estão vendo, também estão vendo você, né? E tem o olho do fotógrafo, tem o que ele escolhe fotografar e tem a observação, porque o leitor constrói a fotografia também. Então são vários níveis, a fotografia permanece também porque ela vai sendo relida, recontada. Bom, aí feito esse trabalho, ela também começou a fazer um outro projeto que tinha a ver com educação. Então ela foi nesses retratos na varanda, ela começou ela fez um livro, na verdade, sobre uma cidade dessa região do Sul, a propósito ali das comemorações do 4 de julho, e porque eram alunos dela, a família, alunos e tal, então ela pôde estender um pouco mais o conhecimento de pessoas diferentes. Até então ela estava num universo próximo, eram pessoas que ela conhecia. Aí, de repente, num verão, ela tinha um namorado, que ela já tinha feito cinema, um namorado cineasta, que depois virou o companheiro dela, Dick Rogers, e os dois resolveram fazer um projeto, viagem-projeto de verão. Eles iam seguir os circos, porque essa é uma tradição muito assim americana, né? É uma coisa carnavalesca também, porque por isso esse sentido carnival, porque assim é verão, então eles todos podem ver atrações. Então tem a ver com vaudeville, tem a ver, você mostra além do circo, você mostra gente que canta, ventrílocos, eles adoram shows de ventrílocos mágicos. Então, ela esteve lá, ela falou, bom, então vamos fazer isso no meio oeste americano. São comunidades rurais, então ela foi de, sei lá, do Maine até Vermont, enfim. Eles foram seguindo e vendo o que estava rolando. E eles começaram a perceber que não estava rolando muita coisa, que era um momento em que havia um decréscimo de interesse e tal. Ele, namorado, resolveu fazer então um filme, um documentário sobre os motoqueiros na estrada, até que eles pararam num lugar onde havia esse show de strippers, Carnival Strippers, porque é carnival no sentido mesmo original do carnaval, que é a carne, né? que antecede a purificação da Páscoa. Então, ela se deu conta daquela situação inacreditável, né? Então, eles colocavam ao ar livre, era um caminhão que se desdobrava, e aí tinha um palco de um andar, que depois vocês vão ver, acho que fica por ali, um palco, aí tinha um camarim e uma tenda fechada. Nesse palco havia o que eles entendiam como um mostruário. Então as meninas faziam aparições para chamar o público para a tenda. Então elas vinham, o que elas estavam fazendo era narrado por um mestre de cerimônias, o talker. E aqui vocês vão ouvir depois, quando vocês voltarem, e depois tem a tradução, tá? Eles estão falando em inglês, mas a gente ouve aqui, vê aqui. Eles estão falando tentando convencer as pessoas que estão ali para entrarem na tenda. E as falas são as mais inacreditáveis, ele elogia o remeleixo de uma ou de outra, mas ele está falando para um público que é um público familiar. Então ele às vezes tem que falar para a mulher deixar o cara entrar, porque olha, esses 20 minutos que ele vai ficar lá dentro vai te salvar o ano inteiro, porque ele vai ficar tão feliz que você... Então, as mulheres meio que, tá bom, então tá, então deixa aí. Então, dentro não podia entrar mulher, era só homem e podia entrar menino, podia entrar criança. Uma das fotos mostra uma criança olhando.
mas beber não podia. Então o que aconteceu? A Susan vendo aquelas mulheres fazendo um mostruário das suas habilidades, elas faziam um mostruário, ali no fundo tem um palquinho, dá para ver, é a Lena, que é uma das personagens mais conhecidas, ela está num palco, ela pensa, o que essa pessoa está pensando, o que essa pessoa está fazendo aí, né? Porque realmente, como ela encara esse público, quem é ela? Ela ficou totalmente... Lembrem-se que estamos em 72, havia os movimentos de liberação da mulher, ela sempre tinha ouvido dizer que você não deve objetificar a mulher, né? Então, tudo bem, então ela pensou, mas elas têm poder, elas estão aqui, elas dominam a situação. Então, uma coisa que ela começou a entender, né? Mas o namorado dela entrou, viu o show lá dentro de stripper e ela não pôde entrar. Ela era mulher, ficou furiosa, é assim que se descreve a sensação dela, furiosa. Então ela voltou mais vezes, porque ela precisava muito conhecer, fez contato com as strippers e elas começaram a abrir a possibilidade dela entrar. Ela entrava, mas ela ia disfarçada, de homem. Então ela usava um raincoat, assim como ele está usando ali, e colocava um chapéu. Com o tempo ela passou a poder circular. E também foi permitido a ela que entrasse no camarim, e ela tem algumas fotos em que ela observa de dentro. E a essa altura ela já estava tão misturada que os homens achavam que ela era parte do show, digamos assim, né? Então, como é que eram esses shows? Eles eram feitos de 3 a 5 dias, era uma vez só, era o verão, naquela cidade. Eles cobravam um ingresso de $2 a $3 e você tinha direito a ver lá dentro 20 minutos de show. Então eram divididas, sei lá, normalmente 4 a 5 strippers. Durava o show de cada uma o tempo de um disco de 45 rotações. Calculo 5 minutos, 4 minutos. E elas escolhiam as músicas e elas se apresentavam. Como se apresentavam? Elas faziam striptease, claro, dançavam, algumas não eram stripteasers profissionais, aliás, a maioria não era. Então, simplesmente tirava a roupa, fazia conversa com os homens, sacanagem, respondia, fazia uma... Dependendo do lugar, da leniência do lugar, dependendo do público, elas iam mais adiante. Algumas iam, outras não iam. Algumas eram mais distantes e achavam que não podiam ser tocadas. Algumas sim eram tocadas e algumas permitiam sexo oral. Então o homem chegava, também porque quanto mais ousadas elas fossem, mais gorjeta elas ganhavam. Então aquilo era meio competitivo, inclusive, era uma competição. Ela ganhou porque ela foi além e tal, enfim. Então elas faziam de 15 a $50 por noite, dependendo da noite. E era uma média de $300 o mês. Lembre-se que elas estão lá, são só 3 meses, mas esse valor de $300 equivalia a mais da metade do que uma operária ganhava na época. Sei lá, uma operária do Maine ganhava $140, elas ganhavam 300 para ficar ali, fazendo aquele trabalho. Elas tinham direito a uma moradia, então quando elas saíam daquele lugar, elas iam para os motéis e eles pagavam, os agentes pagavam, mas as despesas eram delas. Então elas tinham que comer com elas e tudo mais. Então dependia muito do que elas conseguiam na performance, né? A Susan começou a acompanhar e ela fazia, de início ela fazia só o público, observando aquele show. Ela fez muitos homens, etc. E ela usou essa perspectiva que está ali naquela foto, que é inclusive a capa do livro, baixa, mas assim, poderosa da mulher. A mulher está no ponto sempre mais alto, né? Mostrou esse público, depois ela começou a entrar e começou a fazer 2 coisas. Ela fazia o show e fora da tenda, e fora, normalmente de dia, ela fazia os retratos. E nos retratos, as mulheres escolhiam a pose que queriam fazer. Ela não sabia dirigir, não queria dirigir. Então, elas mesmas que faziam. E ela também fotografou
eu não sei se aqui vai ter, mas ela fotografou os motéis, chegou a fotografar as mulheres numa situação de relaxamento, etc., com intimidade. Aqui não, aqui é tudo... aqui ela está tomando cerveja, mas ela ainda está aqui. Aqui essa foto é importante, porque justamente essa, que é a mesma que está ali, é aqui, ela está dormindo e realmente ela tira a foto da Lena assim, ou aqui descansando, né? Isso já está no motel. E o que ela fazia? Ela usava para fazer a foto de dentro, ela tinha uma Leica, mas elas não gostam muito da Leica. Mas nesse caso era preciso. Por quê? Porque ela precisava ter mobilidade, dependia do corpo dela. Ela diz muito que ela fotografava com o corpo. Então ela precisava se mexer num espaço curto, ela não podia, quer dizer, ela não desejaria ser vista, mas ela sabia muito bem que ela só estava lá porque as meninas a viam. Então ela adquiriu a confiança delas. Então ela sabia ser vista, mas ela disse que ela tinha que sentir que não estava sendo vista. Então essa Leica de 35mm, ela usava uma velocidade baixa e uma grande abertura. Ela chegou a tentar fazer em cor, mas ela percebeu que com a velocidade baixa a cor no movimento não se fixava. Então ela ficou com o PB mesmo. E uma Leica 35mm não tem zoom. Então, para vocês verem a dificuldade que é um trabalho desses e por que ela tem que ficar 3 anos indo sempre. Porque ela tem que adquirir tal confiança a ponto de chegar. Cadê a foto da... Tem a foto dela só da calcinha e um cigarro que ela segura aqui do lado. Acho que está aqui. Que está aí também, mas não vou achar agora. É muito próximo, ela só poderia fazer essa fotografia na base da confiança. Então, assim, ela, depois de seguir por 3 anos, ela enfrentou algumas dificuldades, porque às vezes numa semana, ela fazia assim, ela acompanhava o show, ela chegava, revelava, ampliava e mostrava as cópias para as dançarinas. E elas diziam do que gostavam. Normalmente elas gostavam dos retratos e pediam para elas os retratos. Elas preferiam não se reconhecer nessa situação mesmo do show, embora elas se sentissem poderosas, né? E quem eram elas? Ou elas eram dançarinas de go-go girls, eram go-go girls de clube, ou prostitutas, e também tinha estudantes. Essa aqui era uma estudante de universidade que fazia ginger, que fazia dinheiro para pagar a faculdade. Tinha mulher abusada pelo marido, que largava tudo, largava filho, largava tudo e ia recomeçar a vida. Tinha gente operária, tinha balconista, tinha garçonete. Então tem uma delas que fala isso, a gente vai ser garçonete, o cara vai passar a mão na gente, pelo menos eu estou num show de strip e eu mesma comando, eu mando e eu pego o dinheiro dele nessa situação. Então elas eram meninas desde os 17 anos, pirralhas, de pirralhas até 35 anos, mais ou menos. E você pode ver que assim, não existe uma exigência de um corpo, né? É um corpo que pode ser volumoso, inclusive muitas vezes é desejável. Aqui, essa linda foto, a gente vê que não tem, é mais o desempenho, é mais importante do que propriamente o que é aquele corpo, é a sensualidade, né? Então, ela, depois de um tempo, então ela foi recolhendo esse material, depois de 3 anos ela achou, bom, então vou fazer um livro. E ela fez o livro nos moldes do que ela conhecia, dos estudos de antropologia, então ela ouviu todo mundo, ela transcreveu as fitas, ela fez um trabalho organizado, assim, o livro é assim, tem na biblioteca, viu? Chegou ontem, eu vim ontem para ver o livro. Porque é um livro raro, essa edição, o livro saiu em 76, ela ficou de 72 a 75 fazendo as viagens, em 76 ela editou o livro. E quando o livro fez 30 anos, houve uma reedição, e depois não mais. Então você procura lá na Amazon, custa R$2.000 um livro desse. Não é possível, né? Então assim, ela, na primeira parte, ela mostra
justamente essa chegada. Então, como é que se monta o espetáculo, o talker, os seguranças, por exemplo, uma das agentes que cuidava do dinheiro foi stripper, então ela ouve a stripper, como é que ela vê, a stripper sempre vê o momento presente, uma decadência do que é o trabalho de stripper, né? Porque nos anos 50 se fazia um trabalho do burlesco um pouco mais. Então elas vinham com paetês e elas tiravam a roupa no final, assim, no finalzinho, e se fechava a cortina. E aqui nós já estamos num momento em que você podia fazer sexo oral, então era a coisa mais quente, mais hard, né? Então ela fez esse livro mostrando a chegada, mostrando os depoimentos, o show de strip e depois os depoimentos e os retratos. O livro foi uma coisa espantosamente importante, a crítica achou inacreditável, eles achavam um trabalho luminoso, porém eles criticavam o fato de que, bem, que mundo horrível e deprimente que ela está mostrando, mas é um trabalho importante, etc. As mais críticas foram as feministas, porque elas entendiam que aquilo era uma degradação, né? Então, as críticas que ela recebeu foram mais nesse sentido. E havia nos Estados Unidos até uma organização, Mulheres contra a Pornografia, que queria fazer uma regulação, uma censura, e só não conseguiu emplacar porque é difícil você estabelecer o que é degrada a mulher. Então, eles ficaram nessa discussão jurídica e aí se desistiu de impedir publicação e tudo mais. Então, no ano que esse trabalho foi publicado, ela recebeu a proposta da Magnum, que é a poderosa agência Magnum, para trabalhar. De um jeito que ela trabalha de um jeito um pouco especial, porque ela não aceita encomenda. Então, ela acha os assuntos dela. Tanto que Nicarágua, El Salvador, ela que achou. Aliás, Nicarágua, ela chegou primeiro, por todo mundo. Ela teve umas informações, um feeling e foi para lá. Então, o trabalho com ela é nesse sentido. E o livro teve ele foi um marco por várias razões. Então, eu queria mostrar para vocês a contradição que há. Por exemplo, ela é uma espécie de fotógrafa que é uma fotógrafa, digamos, uma romancista, eu entendo assim, porque ela quer uma continuidade. Então, a foto... Existe um outro importante fotógrafo da Magnum, mais ou menos com a idade dela, e notem que ela fez esse trabalho quando ela tinha entre 24 e 27 anos, que é um trabalho espetacular, né? Entre 24 e 27. Esse fotógrafo da Magnum, que se chama Harry Gruyère, é um fotógrafo belga, recomendo, é um trabalho maravilhoso em cores. Ele fala uma coisa interessante, assim, eu estou começando a aceitar essa realidade. Ele diz assim que a cor... Ele vê a cor como algo mais, na fotografia, algo mais físico, mais intelectual e mais abstrato. Então você é sugado por aquela foto, você fica naquele material daquela foto. No caso dele, sim, porque ele é um fotógrafo incrível dos contrastes, ele pega muito o pôr do sol, então aquelas... Ele fez um livro importante, que é desses livros que custam R$2.000, sobre o Marrocos, a encomenda pela Magnum, mas só que assim, você quase não vê os rostos. Ele trabalha sem mostrar muito isso. Então, imagine que ele é um contraste de mais elas, né? E ele diz assim, que a foto PB pede uma explicação, quer dizer, você quer saber mais, ela é propícia para narrar, porque ela não vai te drenar, ela não vai te impactar da mesma maneira que a cor. É o Harry Gruyère falando, eu tendo a considerar, porque ele é um fotógrafo magistral, então, enfim. Mas não à toa também ela não usou a cor nesse caso, porque ela tinha uma narrativa muito poderosa. Depois ela vai usar na Caixa de Pandora, que é a última sessão ali, que é vocês vão ver que é uma sessão de slides, e aí ela pega um clube sadomasoquista de Nova York e mostra a cor. Então fica uma coisa assim extraordinária, belíssima e que te leva para aquilo, mas ela não para de fazer as palavras te explicarem o que está acontecendo, né? Mas no caso
daqui, o livro teve muito eco também, porque o campo já vinha sendo preparado para que esse livro aparecesse. Vocês sabem que em 1958, 9, os Estados Unidos finalmente aceitaram editar o Robert Frank, o livro The Americans, que foi um livro que mudou a fotografia não só americana, como a fotografia. Ele morreu recentemente, com 93 anos, acho. Enfim, ele negava o Cartier-Bresson, basicamente, né? O Cartier-Bresson era um outro mundo, é um mundo clássico. Então, o Cartier-Bresson... primeiro que o Cartier-Bresson andava livremente pela rua, sentindo o momento certo. É um instante decisivo, depois se vocês quiserem eu falo um pouco, mas não é dele essa ideia do instante decisivo, da expressão instante decisivo. Mas naquele momento a fotografia acontece quando você une cabeça, olho, coração e você apreende a geometria da natureza. Então, aquele retângulo áureo, né, da proporção áurea, renascentista. Então, por um momento você organizou o caos da vida, um momento que seria o momento perfeito. Isso é o Cartier-Bresson. Agora, o Robert Frank era difícil e ele negava essa história. Ele não acreditava nisso, achava o Cartier-Bresson uma fraude. Não era recíproco, o Cartier-Bresson gostava, até porque o Cartier-Bresson ironicamente dizia, mas o Robert Frank também no início fez uma fotografia geométrica clássica e tal. Mas ele veio ele era suíço e ele veio para os Estados Unidos e fez com uma bolsa, ele foi e viu um olhar deslocado, distante, ele viu as contradições americanas, racismo, ele viu a violência, aqueles clubes também, que ele se embrenhava, tirava fotos escondidas, saía correndo. E não eram fotos perfeitas. Então ele mudou o conceito do que era tido como boa fotografia. Tanto que ele, uma época, quis entrar na Magnum, diz a lenda, e ele foi negado o acesso porque ele não era o fotógrafo perfeito. Acho que por isso que ele ficou bravo a vida inteira, né? Então, assim, depois que ele fez The Americans, ele despertou no americano a vontade de ver a América de outra maneira. Então, logo depois dele, por exemplo, um fotógrafo muito importante, que é o Bruce Davidson, ele foi olhar assim, os motoqueiros, fez um livro sobre eles. Foi olhar os jovens do Brooklyn marginais, teenagers marginais, que eles até tinham um nome interessante, chamavam jokers. Então, ele convivia, ele era mais ou menos da mesma idade, então ele convivia com esses grupos e fez livros sobre isso. E depois do Bruce Davidson, apareceram dois outros fotógrafos, porque o Bruce Davidson vai do final dos 50 para os 60, dos 60 mais para os 70, aparecem dois fotógrafos que inspiram muito o trabalho da Mais, elas têm mais ou menos a mesma idade, que são Danny Lyon. Danny Lyon faz... esse livro também está aqui na biblioteca, chama-se Conversations with the Dead, que é... Os mortos seriam os presidiários. Então, ele vai para uma prisão e faz todo um mapeamento. Então, aí começa a fazer o que a Mais fez na vida dela inteira. Então, ele vai, ouve depoimentos, ele pega retratos, mas também ele tem uma apreensão mais cinematográfica da coisa. Então, ele pega fotos de grande contexto em que ele mostra os prisioneiros andando em bando, em números, eles são apenas números. Então, tem muita foto no trabalho, na colheita de algodão, muita foto que lembra um pouco a coisa, para mim, me lembrou a Eisenstein, porque a Eisenstein fazia muito isso. Então, era um conjunto, um perturbador, igual, e de repente ele particularizava. Naquele marinheiro, naquela mulher com um carrinho, Então, ele faz isso nesse livro dele e escolhe um artista que está na prisão. Publica no livro os trabalhos do artista, em cor, as aquarelas, as loucuras, tudo que ele diz, os depoimentos. Então, esse livro é um livro bem impressionante e é um livro que a gente pode entender que está baseando aqui o trabalho. E outro fotógrafo que vocês devem conhecer mais como cineasta, que é o Larry Clark, que fez Kids, que é um filme que foi muito famoso nos anos 90, acho que é de 96, que mostra os meninos drogados. Mas
ele fez um livro muito bonito, terrível também, mas muito bonito, chamado Tulsa, que é o nome da cidade, em Oklahoma, onde ele morava, e os meninos das gangues eram amigos deles. E eram gangues que se drogavam. Então ele vai mostrando cada vez mais, e é muito chocante, porque lá você vai ver uma grávida se drogando, vai ver o filho nascer e o filho morrer. Então, e tem uma altura lá que ele diz assim, a morte é mais perfeita que a vida. Então, essa ideia da morte está presente nesse momento, porque alguma coisa morreu nos Estados Unidos. Eles passaram de um boom pós-guerra, alegria do consumo e tudo mais, e cresceram como potência, mas deixaram gente nas margens, gente presa, né? Todo o cinema americano fala disso, desse período, e não só isso, né? Teve a crise do petróleo e as pessoas ficaram pobres, de fato. Então, toda essa concepção fotográfica foi acompanhando esse momento. Quando a Mais ela faz aqui, ela faz quase a mesma coisa, ela está mostrando uma perspectiva zero, porque quando vocês depois ouvirem esses depoimentos, na verdade as pessoas estão falando mal do que fazem, né? Elas falam, bom, eu estou aqui, mas é só por um tempo, eu estou estudando, eu estou pegando dinheiro, a gente é prostituta, a gente não é stripper, a gente nem sabe fazer, e esses homens são nojentos, tudo isso aqui é nojento, eu não aguento mais, blá, 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 blá. Aí tem um depoimento que eu acho muito interessante, que eu queria só pegar um pedaço, porque eu quero que vocês entendam que parece um pouco a operação fotográfica dela, né? Essa moça diz, é esquisito, os homens são melhores como performers que as mulheres, juro por Deus. Os homens são os performers, as mulheres são a plateia. É assim, juro, não sou eu que estou fazendo. O show é deles e eu estou nele, não é meu. Digo, eu estou sendo paga para ser uma participação da plateia. Então, eu acho que ela escolhe esse depoimento para colocar, porque ele mostra também essa operação. Quer dizer, o que ela fez com esse livro? De uma situação que estava já esgarçada, difícil, enfim, a gente entende que essas mulheres estavam buscando trabalho, buscando sair de uma situação, mas era difícil. O que ela faz? A famosa palavra empodera, certo? Então ela coloca aquele espaço que a mulher... Então esse livro foi, de certa forma, determinante do que aconteceu depois, para você combater, inclusive, um preconceito que graçava no próprio feminismo em relação ao trabalho da mulher, trabalhadora do sexo, porque é essa coisa puritana americana, né, Quaker, que forma a visão deles. É um trabalho totalmente diferente, por exemplo, do Brassai, que é um fotógrafo francês que fez o mundo das mulheres, da noite, mas ele não fez nem o público, ele não colheu depoimentos, com certeza. Ele mostrou as mulheres em ação, digamos. Então, são fotos belíssimas, mas ele não fez isso que ela fez. E não deu, talvez, também porque ele é francês e ele não sofre desse problema americano, né? Então, a coisa é um pouco mais leve, digamos. Então, é mais um elogio à mulher e tudo bem. Então, ela precisou arrancar aquilo de algum lugar para fazer um trabalho de empoderamento. E uma coisa que eu acho muito importante a gente lembrar, e pouca gente se dá conta, as mulheres, tanto quanto no cinema como na fotografia, inventaram o cinema e a fotografia. No sentido de que, não, ela foi inventada, o aparelho é uma coisa que... Mas elas, no começo do cinema, que não valia para ninguém dava nada pelo cinema, nem dava nada pela fotografia, elas encontraram um espaço onde elas podiam se expressar. Porque elas não podiam, por exemplo, frequentar as escolas de belas artes e fazer nu. Era proibido para as mulheres. No Brasil era proibido. Então, e na França era proibido. Aliás, no Brasil foi liberado antes para a participação das mulheres que na França, nas academias do século XIX. Então, o que acontecia? Elas tinham que ir para algum lugar, elas tinham uma força, uma fúria, né? Elas queriam produzir. Então, por exemplo, no início da fotografia, quando se percebeu que a fotografia tinha um potencial maior, elas foram paulatinamente sendo retiradas da fotografia, como tinham sido retiradas do cinema. Mas elas ainda exerceram bastante o poder de representação. Então, já que elas não podiam pintar, elas iam fotografar. Então, eu vou mostrar algumas coisas
para vocês terem ideia do que eu estou falando. Por exemplo, essa fotógrafa que pouca gente fala, aliás, aqui está faltando na biblioteca do Instituto Moreira Salles, não existe um livro sobre essa mulher, que se chama Anne Brigman, que ela era uma californiana que fazia, depois se vocês quiserem olhar, fazia uma colaboração para uma revista que foi muito importante, que quis dar para a fotografia o status de arte, que era Camera Work. Então eles eram os pictorialistas. Pictorialistas por quê? Porque eles tratavam a fotografia do modo que os impressionistas tratavam. Então você vê que não é uma exatidão, eles faziam intervenção no negativo, eles buscavam... Então, quando ela representa... E ela era uma naturista, ela achava que você tinha que viver em comunhão com a natureza. Ela era amiga do Jack London, escritor. E ela, muitas vezes é ela, muitas vezes não é. Ela entende o corpo da mulher como uma extensão da natureza. Mas vejam que aqui a gente tem uma árvore torcida e uma mulher torcida, né? Então ela fez um trabalho imenso por muitos anos, ela gostava de retrabalhar o negativo mais do que propriamente fotografar. Então ela queria chegar nesse ponto de representação pictórica da pintura, esse era aquele momento. Logo isso mudou porque as pessoas começaram a usar a fotografia como um olhar direto. Então alguns fotógrafos foram responsáveis por isso. E cerca de uns 15 anos depois, apareceu uma outra fotógrafa, Imogen Cunningham, que ela fazia fotos assim, aqui está um pouco escuro, essa foto de 16 foi um escândalo porque ela fez no campus da universidade. Ela tinha, acho que 2 filhos, o marido, ela acabou tendo problemas no casamento porque ela resolveu fazer a vida dela como artista, etc. E ela meio que se espelha na Anne Brigman, mas surpresa, não gostava da Anne Brigman, ironizava esses seres estranhos da Anne Brigman. E ela foi chegando num tipo de foto que era mais fotográfica, como se entendia, uma foto mais detalhada, mais íntima. Inspirada também por um amigo dela, que é o Edward Weston, que foi marido da Tina Modotti, a revolucionária fotógrafa italiana que trabalhou no México. Então ele começa a olhar o corpo da mulher de uma maneira diferente. Você vê que o fundo é uma coisa um pouco mais limpa e se extrai da essência, digamos, do corpo feminino e nas suas partes. Então isso era muito importante fazer essa operação, porque isso queria dizer que você estava fazendo fotografia de fato, não pintura, querendo macaquear a pintura, né? E ao mesmo tempo apareciam coisas nesse período, quer dizer, que é entre o pictorialismo e esse, que eram fotos populares. Então, por exemplo, houve um fotógrafo alemão-americano que fez um livro chamado Draperies in Action, que eram os drapeados em ação. Notem que não são as mulheres em ação, são os drapeados. Então, ele usava um pouco essa inspiração, digamos assim, renascentista. Se a gente for pensar na pintura, a gente vai lembrar, sei lá, do Bellini, do Botticelli, do Tiziano, do Mantegna, mas aqui, como eu estou procurando fazer a relação com a fotografia que ele fazia era um pouco essa. Então, ele pegava mulheres que não é aquela mulher magra do Weston, é uma mulher, aqui está um pouco escondido, porque você vê que o drapeado circunda, mas são mulheres mais eduardianas, que são essas mulheres, que eles dizem eduardianas, em oposição às vitorianas. E se vocês observarem bem, quer dizer, aí, a gente olha, essa aqui é a Lena, que é a mais importante delas. É uma espécie de citação, certo? Ela está olhando, ela está numa pose, quer dizer, se você olhar o contato desse trabalho, porque o contato, vocês sabem o que é? O contato é uma folha, você não, em vez de, porque era caro, né? Você ficar fazendo cópia de cada pose. Então você fazia um negativo pequenininho mesmo, numa folha, então você via toda a sequência do trabalho dela. Então aqui, por exemplo, a Susan escolheu essa pose que é quase exatamente a mesma ideia, que estava no imaginário dela, porque esse livro era muito famoso em Nova York. Então, existia esse trabalho no ar, né? E na perspectiva clássica dela, deixa eu ver se eu acho aqui, ela usava
vocês veem aqui, por exemplo, né? Aqui a gente tem a proporção áurea, né, do 1/3 que está aqui, que fala com os 2/3 de lá. Tem sempre um equilíbrio, é um material muito clássico, né, muito compreensível. Ela, nesse trabalho também ela faz outras coisas, que daí também vocês vão ver a mulher com a perna bem aberta. É um pouco mais duro. Não, tem uma que ela está completamente aberta. Essa é a Short, que era muito versátil. Ela usava perucas diferentes, então ela... E vocês veem, isso aqui é um pouco o que o Weston fez também com a mulher de costas, né? Aqui eu acho maravilhoso também a mulher de costas e também a proporção áurea. É 1/3 da foto que se refere ao resto. Porque a proporção áurea é aquela ideia de que está em toda a natureza. Por isso que o Cartier-Bresson achava que era perfeito o retângulo da Leica, porque o retângulo da Leica trazia o que... Muitas vezes os pintores, mesmo os renascentistas, eles... Se a tela fosse quadrada, eles davam um jeito de cortar para a telas conseguirem ser retangulares, assim, cortar não. Eles faziam uma ilustração, um rebuscado aqui e continuavam, que a proporção áurea dava uma profundidade, dava uma amplitude de sentidos, né? Assim, de curiosidades, de narrativa. E aí é que eu queria mostrar que essa, eu acho das fotos mais bonitas. Essa aqui é a foto que deve estar aí, então, que ela faz bem próxima. E se comentou muito essas unhas sujas da mulher. E fumando cigarro. Mas essa é a primeira foto que o livro mostra. A capa é aquela foto. Essa não está. Então, está no livro, não percam. É uma foto incrível, assim, e justamente ela só pôde fazer porque ela ganhou a confiança, né? Mas eu quero mostrar que é maravilhosa foto. Essa aqui. Tá aí? Então. Legal. Então você pode ver como ela vai compondo de modo a chegar naquela imagem, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa também, né? E é o mesmo Sr. Charles Schenck fazendo os drapeados. Nesse 1/3 da foto. E aqui nós temos a particularidade que é a Imogen Cunningham, ou Edward Weston, daquele período. Então a gente vê que ela está trabalhando com uma tradição clássica de fotografia, pintura também, mas principalmente fotografia. Então quando ela diz, eu não sabia muito sobre fotografia, não, mentira, sabia muito ou tinha absorvido muito, porque há quem consiga, né? Com rapidez, os artistas conseguem isso. Bom, essa aqui só para mostrar, essa aqui é a mesma pessoa. É a Lena quando chegou no primeiro dia. Ela teve a felicidade de ver a Lena no primeiro dia e aqui no final. Vocês veem que ela está bem mais abatida, que ela puxa ainda mais aqui para ficar mais sem barriga. E ela teve uma história, assim, quer dizer, ela acompanhou muito a Susan e o livro fala muito dela. Quando a Susan estava na Nicarágua, ela tinha conseguido já, ela casou, ela prestou vestibular, conseguiu entrar na universidade e ia cursar a universidade quando ela morreu de overdose. Então, enfim, a Susan ficou muito tocada por isso, porque ela disse, bem, olha, eu estou aqui no meio da guerra, né? E olha, ela está morrendo sozinha nos Estados Unidos, desamparada, e a história dela não permitiu que ela continuasse, né? Aí vocês veem, então, eu queria mostrar também um momento, voltando ao pictórico da época, as mulheres continuaram fotografando. Então, essa aqui é tida como uma das grandes fotógrafas de nu dos Estados Unidos, Ruth Bernard. E ela diz assim, não, eu estou tentando fazer da minha fotografia do nu uma coisa respeitosa com a mulher e com o corpo feminino, e eu não coloco fundo, quer dizer, ela fazia aquela ideia de um fundo neutro, mas é irônico, porque olha a mulher encaixotada, né? Esse era o estado de ânimo. Eu acho que ela foi irônica e ela não disse isso para ninguém. A mulher aqui também, e a mulher
Aqui é uma mulher, também me parece uma ironia com relação aos surrealistas, ao Man Ray, porque esse drapeado que sempre persegue, né, as mulheres, e que parece uma continuidade do corpo. Ela é uma estátua ali presa, né, era uma pedra. Aí quando é um homem que faz, por exemplo, houve homens que fizeram, e é muito difícil fazer um nu em movimento, como a Susan fez. Mas houve um que fez isso nos anos 60, Marvin Newman, que está vivo, o fotógrafo vive muito normalmente. E vocês veem, olha só, é uma coisa assim, é a observação e é de cima e o sorriso, olha a alegria que ela parece que transmite, né? E é um burlesco tanto quanto, mas a maneira de mostrar é outra, o corpo é outro em movimento. Não é nada parecido com o que a Susan está fazendo, é totalmente diferente. E havia também uma tradição, então essa tradição amaldiçoada do fundo ser um fundo neutro, embora a Susan consiga, né? Imagina o que seria essa tenda e ela consegue fazer ainda com que a gente perceba o nu destacado. É o jeito dela, o corpo dela entrando naquele lugar. Um fotógrafo muito famoso, também desses anos 60 e 70, mas era um fotógrafo de rua que praticava o que a Susan não gostava, que é tirar foto aleatória mesmo, com aquele do Cartier-Bresson na cabeça, de estruturar no momento o caos, né? Não se relacionava com os seus personagens, mas ele fazia fotos íntimas, ele fotografou a mulher a vida inteira, então é lindo o trabalho dele, da mulher. E ele fazia tudo, ele editava em livros, ele tem muitos livros, chama-se Lee Friedlander, e ele fazia muitos selfies, dizem selfie, eu gosto de falar selfies, e muita projeção, muita imagem projetada e refletida. Mas ele fez uma série de nus. Quando ele tentou publicar, ele mandou para um crítico famoso, John Sarkovsky, e ele fez a edição das fotos. Então ele tirou todo tipo de foto que tivesse objetos no fundo. E fez essa foto, né, destacada, o corpo feminino. E ele ficou puto. Anos depois ele fez um livro só com fotos bagunçadas. Então estão as mulheres com o fundo bagunçado. Então as tralhas mesmo, né? Elas estão vivendo, continuam vivendo. Ops! Deixa eu ver como é mesmo, porque às vezes é assim. Tá vendo? Para publicar isso, o crítico não deixou o curador e ele teve que publicar um livro só com isso. Ele fez livros sobre tudo, flores, livros sobre, sei lá, selfies dele, enfim. Ele e o Gary Winogrand eram os grandes caras de uma outra tendência ainda cartier-bressonística, e o Danny Lyon e o Larry Clark eram de uma tendência mais a lá Robert Frank, né? E ela também tem uma coisa que eu gostaria de notar, que eu acho que daí eu posso terminar e vocês podem participar finalmente da conversa, mas que é uma percepção que ela tem do cinema, porque quando você fala de feira, de carnaval, de circo, vem assim uma representação do cinema muito importante, que é a representação, por exemplo, do Gabinete do Dr. Caligari, que é uma feira. E é uma feira em que não sei se vocês sabem a história, mas na verdade revela-se um sonho no final, mas o Dr. Caligari é um hipnotizador, tem um show de hipnose e ele hipnotiza um sonâmbulo, que é o Cesare, que é um ator muito famoso da época, o Conrad Veidt, e o Cesare tem que ir fazer atrocidades, matar pessoas. E ele não consegue matar uma mulher, ele leva essa mulher, mas ele não consegue. Então, vejam, essa aqui é uma foto em que, então, projetado, tem a projeção, que é uma coisa que é muito expressionista, né? Tem essa divisão, claro que aqui a mulher está num patamar muito, por vontade, eu acredito, da própria fotógrafa, num patamar alto, ela é misteriosa, ela está olhando adiante, ela nem olha para baixo. E há essa divisão. Aí quando você pega, por exemplo, o Gabinete do Dr. Caligari, é muito, eu diria que é quase uma citação, né? Porque aqui nós temos também, porque esse filme foi feito com cenários pintados, né? Então
existe a ideia clássica também, mas a posição da mulher, evidentemente, ela tá desfalecendo, né? Aliás, ela está desfalecida, ele só decidiu não matá-la, mas ela está desfalecida. E a mesma ideia também clássica da composição, e é muito inspirado, porque o expressionismo é quase inevitável como decor, né? E como vontade, porque como fez a própria Annie Brigman, aquela mulher na árvore torcida, aquilo é o íntimo que se expõe, né? E quando ela faz esse trabalho, ela está se desnudando apropriadamente, né? E aqui, pessoal, para terminar, também é uma outra fotógrafa que trabalha com essa ideia do espelho. Ela não faz a sombra, mas ela faz o espelho. Vocês vejam que é a ideia das camadas e de aumentar a profundidade e a fragmentação mesmo, que é a Florence Henry, que ela era uma pintora. E na escola Bauhaus, isso aqui, essa foto é do mesmo ano do filme. Não, é um pouco depois. Esse filme é de 20 a 26. Ela começou a trabalhar com a experiência dos espelhos e ela fez muito selfie, porque também ela se sentiu que ela ia ter mais chance na fotografia e explorando do que ela teria na pintura, porque ela é uma mulher. Então, quando a Susan faz o trabalho, ela é um processo de assimilar a tradição e renovar na base da força, né? É uma força, realmente é um empoderamento aí, né? Porque ela vai trazer, ela vai devolver aquela tradição. Por isso foi fácil, foi assimilável, as pessoas apreciaram o trabalho por conta dessa revolução. É isso.